Fala pessoal, muito bom dia. Sábado 30 de novembro, estamos nós de volta com o Giro Livre Turismo depois de uma parada forçada em função de questões profissionais. Mas estamos de volta com Giro Livre Turismo e hoje eu estou aqui com Éder Rangel diretamente de Portugal. Hoje o Rafael está num compromisso, não pôde participar conosco, mas Éder, vai ter caixinha, né? Não tem, vai ter caixinha pro Rafael, mas tá tudo bem. Vamos tocar nós aqui. Como é que tá, Edei? Tudo bem contigo aí? Com certeza, tudo certo, graças a Deus. Às vezes ocorrem essas situações, ainda mais agora no final do ano, né? Bastante Sim, correria, bastante compromisso também. E faz parte do dia a dia aí, dos negócios também. E, né, a gente deixa aí um abraço pro Rafael também. E na próxima, né? Já tá participando aí conosco novamente. exatamente. Sábado que vem ele vai tá de volta no sábado que vem. Edei, hoje o nosso programa aqui, eu quero puxar alguns assuntos contigo aqui importantes. Nós tivemos dois programas, né, com convidados, que foi o Thiago lá no Japão e a Vanessa da Austrália. Foram dois grandes programas, assim, com curiosidades, com a história deles muito bonita e é uma história muito inspiradora pro pessoal, de vitória, de perseverança, de dificuldades também. E eu quero hoje puxar esse assunto aqui porque foram dois grandes convidados, mas eu também gostaria hoje de entrar um pouco mais em Portugal. O que é que tu acha de falar um pouco mais do que é Portugal, de como é que tu tá vivendo aí, como é que tá a correria aí? Claro, com certeza, é. Eu sempre digo, né? Como eu trabalho com isso já, né? E vejo isso, né, eventualmente. Cada um, né, constrói a sua história, né, a sua, a sua história, né, de Sim, imigração e como imigrante num país. Então, cada pessoa vai ter uma visão também diferente de como que é para ela, né, estar morando fora do Brasil. Então, né, exemplos aí do Japão, da Austrália, né, e hoje eu vou relatar um pouquinho aqui de Portugal também, né, não só a minha experiência, né, mas a experiência de pessoas que vieram, né, e estão vindo aí também para morar. Iniciando, né, a minha história, começou basicamente com o planejamento 2 anos antes de nós virmos. Começou lá em 2016, na verdade, né, então 2 anos antes. A ideia inicial não era Portugal, né, era Canadá. E nós começamos a ver prós e contras e dificuldade de deslocamento, né, acessibilidade a outra situação, né? Então, o Canadá acaba tendo uma limitação ali entre os Estados Unidos e Canadá só. Questão de cultura também chama bastante atenção. O Canadá, por sua vez, não tem uma cultura tão forte, né? Como a nossa, né? Como do Brasil, como de Portugal, como a Itália. Então não é um país que tem uma cultura muito forte nesse sentido. Então, basicamente, seria só realmente visando a questão mais financeira da situação, né? Não seria algo tipo mais completo, né? Até porque o Canadá não tem a situação do clima, né? O clima não é sim. muito gostoso, né? De se viver o ano todo, né? Então tem situações ali de locais também de muito mais frio, né? Frios extremos, temperaturas negativas até extremas. Então a gente foi dando uma estudada, né? Nas possibilidades e no meio do caminho apareceu Portugal, né? Acabou aparecendo Portugal. Comecei a estudar sobre Portugal, né? Os prós e os contras também da mesma forma e ficou mais próximo, né? Da nossa realidade, né? Do Brasil, né? A língua é o Adaptação, português, né? Um português adaptação é mais é, um fácil. é mais fácil, né? Não tem tanto conflito assim, tipo, direto, né? Tipo, de tu chegar e tomar um choque com a língua, chegar e tomar um choque com a cultura, né? Tomar um choque com os costumes em geral. Então, seria algo. Realmente seria começar do zero, zero, né? Que se fosse Sim. quando tu embarca num país assim que é muito diferente, totalmente diferente. Então, realmente seria de começar do ponto zero mesmo, né? Seria algo muito desafiador, né? Até dou parabéns para as pessoas que fizeram dessa forma, né? Como o Otaki e a Vanessa, né? Que foram o Japão e a Austrália, porque São bem eles foram diferentes, para um né? lugar totalmente fora da realidade do Brasil, né? Então não E, tem nada nem e o Éder, parecido, né? Éder, inclusive a Vanessa colocou pra nós que ela foi assim, ela sem saber o que ela ia fazer, né? Ela foi lá, chegou lá e não tinha uma programação do que iria ser feito, enfim, ela conseguiu, hoje é uma vitoriosa, mas ela foi assim,
Na no cara e na peito e na raça, coragem, né? É, exatamente isso. É, exatamente. E o primeiro passo, né? Eu queria te fazer uma pergunta, porque o primeiro passo quando tu decide sair do país e morar em outro país, o primeiro passo é o planejamento, mas tem uma questão assim que eu queria saber de ti, porque tu tem que abrir mão, né? De uma certa forma abrir mão, mas tu tem que deixar a família para trás, deixar a família no Brasil. Não que deixe para trás, mas tá deixando a família no Brasil. Esse é um passo muito complicado, né? Esse é o ponto que bloqueia muitas pessoas, né? Esse assim, é a raiz da situação de dar o bloqueio da pessoa de pensar uma, duas, três, quatro, 10 vezes antes de tomar essa decisão, né? É a decisão mais difícil, vou te dizer, de todas. Nem é questão financeira. Financeira a gente, né, dá uma puxadinha do lado, dá uma puxadinha do outro, deixa de fazer uma coisa para fazer outra, ou dá uma segurada. Mas essa questão de contato, né, da família é um desafio para todas as pessoas. Não foi só para mim, não foi só para Vanessa ou para o Otaque também, é para todas as pessoas que escolhem sair, né, do Brasil. É um dos maiores desafios aí na questão de se planejar, né? Porque tu consegue se planejar mentalmente, né? Né, vou passar um ano fora e tal, mas quando tu começa a viver o negócio de passar um ano fora sem voltar ao Brasil, né? Só que tu tá vivendo aquela situação ali é totalmente diferente do que tu botar no papel e falar pra si mesmo, né? Não, Exatamente. eu volto daqui a um ano, daqui a 2 anos. Tem gente que às vezes vem pra cá e vai voltar pro Brasil depois de 7 anos, 5 anos, 10 anos. Então, esse conflito interno, né? Ele é muito mais desafiador do que qualquer planejamento financeiro que possa fazer para sair do país, né? 10, 20, 30 mil. Isso se busca, né? E tu, assim, no teu planejamento, tu planejou, assim, ir para Portugal e ficar um determinado tempo, ou tu já foi, assim, como é que foi a tua programação, assim, em relação a isso? Prazo, vou te dizer que eu não cheguei a colocar, não chegamos a colocar, estabelecemos metas, né? A metas inicialmente né, ficar legal, né? Ficar com tudo regular no país. E depois buscar a cidadania, né? A cidadania portuguesa, que é o que nosso objetivo, né? Assim, central, né? Nessa escolha de estar saindo do Brasil, por abrir várias portas, né? De negócios, de contatos, né? De futuro, né? Para situações também para filha, né? Acaba sendo aí uma herança da nossa parte, né? Porque Sim. nós, como não tivemos uma disponibilidade direta, né, de ter uma cidadania por familiar, sanguínea, né? Então a gente cavou essa possibilidade para ela né, basicamente vai ser uma herança aí que ela vai ter. De ter um mundo mais globalizado, mais aberto, né? Quando ela for pensar em estudar fora, então ela vai ter o passaporte na mão, que vai possibilitar ela estudar em qualquer país, né? Aqui da Europa, ou Estados Unidos, ou qualquer outro lugar. Então a porta é muito mais aberta, né? Do que simplesmente só o passaporte brasileiro para trabalhar, né? Questão de língua. Então aqui chega uma fase da vida acadêmica, vida escolar, que tu começa a aprender já a terceira língua, então já é uma aprendizagem totalmente diferente. Então, foi uma porta, né, que foi aberta para ficar aberta, né, de modo geral, né, para abranger todas as possibilidades e não ficar limitado, né, porque no Brasil a gente acaba tendo muita limitação, né, limitação para trabalho, né, limitação para contatos, né, network em geral. E também acaba sendo um processo de evolução pessoal, profissional, né, em várias áreas, né? E isso, acho que isso tem um preço, né? Infelizmente, se afastar, né, dos amigos, né, se afastar da família, é um dos preços mais caros. Mas, claro que se a gente colocar metas, né, e objetivos para fazer isso, depois as coisas vão ficando mais fáceis também, né? Fáceis no sentido de tu já sabe como é que é o jogo, né? E começa a jogar conforme o jogo e, né, a gente tenta aí uma certa brevidade também pro Brasil, né, até para não perder esse contato também. Mas são coisas aí que podem ser encaixadas no planejamento, né, tem que ter a cabeça bem aberta, né, para estar preparado para esses momentos aí. Muitas pessoas, né, às vezes se desesperam na primeira dificuldade e já voltam correndo pro Brasil, né, acontece muito. Isso é muito comum, né? É muito comum, bater o desespero, tipo, acabou o dinheiro, ou não conheço mais ninguém, né? Ou não consegui trabalho,
Ou até a se saudade desespera e mesmo, volta. Tem né? gente que ficou aqui, ou a saudade, tem gente que ficou aqui uma semana, mas eu não consegui trabalho, não, tá acabando meu dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer, vou voltar. E, tipo, é a primeira opção, sai correndo e volta, né? Então, só que o que acontece se a pessoa continuar, né? Eu sou uma das provas né, que a gente se desafiou, passou essas barreiras, né? E não se desesperou, porque o desespero normalmente bate, né? E de tu pensar, será que é isso mesmo, né? Será que eu tô aqui quebrando pedra? Será que eu tenho necessidade de estar fazendo isso aqui, né? Então vai lá no Brasil, no escritório, no ar-condicionado, ou trabalhando em casa, né? E vim fazer o que aqui? Então, tipo, tu tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, né? Não pode sair só por buscar dinheiro, ou não pode sair só porque talvez idealize mudar, ficar rico, né? Porque às vezes tem muita fantasia, muito esse lado. Então realmente tem que ter objetivos, né? Traçar aí metas e correr atrás, né? Agora, graças a Deus, a gente já deu entrada nos documentos, né? Então agora falta aí um prazo menor para isso ficar ok. Depois, né? Como a gente teve esse objetivo até esse ponto, agora a gente vai pensar, né? O que vai ser feito numa segunda etapa também. Então, basicamente é isso, né? A dificuldade existe para todos, né? Os conflitos ali, as barreiras existem para todos. Eu imagino assim, quando tu faz um planejamento, lá atrás, tu começou com 2 anos planejando tua viagem. E aí tu tem os Exato. objetivos, como tu falou, não é só, não tem aquela ilusão, bom, eu vou para Portugal, tô rico. Não, tu tem que trabalhar, Não. mas aí tu precisa, quando tu faz o planejamento, tu planeja segurança, tu planeja a educação, saúde também. Eu acho que são vários fatores que, na verdade, nós, brasileiros, gostaríamos que tivéssemos aqui ao nosso alcance. E agora essa visão Exato. que a gente tem assim, na Europa, se tem mais possibilidades. Ela se confirma, né? Infelizmente ela se confirma, né? Sim, se confirma. Mas não vou te dizer que é um padrão de excelência, como a gente Sim. imagina, né? Mas, claro, se for fazer um comparativo com o Brasil, que acaba sendo um país muito, muito grande, né? Então a gente não poderia fazer comparação com muitos países da Europa, porque eles são proporcionalmente, talvez até menores que muitos estados do Brasil, os países. Sim. Então, a nossa proporção para a gente fazer um comparativo seria os Estados Unidos, né? Seria China, seria Rússia, seria Índia, seriam os países que têm uma população grande, né? Não algo limitado aqui de 10 milhões, 15 milhões, 7 milhões. Isso são basicamente cidades que a gente tem no Brasil, né? Então a gente não dá para fazer esse comparativo, porque fica muito longe, fica muito afastado. Então alguns serviços funcionam um pouco melhor, claro, porque tem uma população muito menor também, né? Então tem uma gestão mais fácil de ser feita, né? A gestão do Brasil não é algo muito fácil de ser feito, né? Então tem a questão toda de problema político, né? Então tem um monte de coisa que a gente não tem como ter a mesma percepção, né? Uma comparação direta, porque fica muito longe, fica muito afastado. Então, Portugal acaba alinhando assim todos os pontos, né? Então a gente chegou a analisar a questão de todas as áreas, né? A educação, né? A parte, claro, da escolaridade, das universidades, né? Acho que em ranking até as 20, né, melhores universidades do mundo, tipo, tinha 3, 4 que eram de Portugal, então isso já contava, né, fortemente também. A questão cultural, a questão gastronômica, né, interessante também, não fica muito longe do que a gente tenha contato. Todas as áreas, né, tipo, esse planejamento envolve tudo, e um dos fatores, né, que fez uma grande diferença também na escolha da gente começar realmente esse planejamento com mais realidade, né, menos papel e mais viver a situação, é que a gente conseguiu vir um ano antes, né, de vir morar. A gente veio a turismo, passou 25 dias para realmente testar, para ver se é isso, né, sentir o país, sentir a atmosfera, né, sentir toda a situação de estar indo no supermercado fazer compra, né, levar para casa, deslocamento, pegar um metrô, pegar um trem, ou um Uber ou alguma coisa. Então a gente realmente viveu aqueles 25 dias ali nessa dinâmica de estar vivendo, né, no país, não como turista, para poder sentir se realmente era isso, né? E a gente conectou rápido, né? Porque ficava distante da nossa realidade, né? Naquela época, né, em 2018 e 2017, ir no supermercado aqui era um parque de diversões, né? Era as coisas muito baratas. A gente comparava assim, paga, sei lá,
um exemplo simples, né? Na água, um garrafão de 6 litros de água pagava 37 centavos daqui. Imagina. Pô, a diferença é grande, Então, hein? tipo, era uma coisa, tipo, absurda, assim, era muita diferença. E tô falando só da água, né? Sim. Que é um item básico do básico, né? E aí começou a fazer comparações com arroz, com feijão, com bebida, um vinho, com uma garrafa de vinho a 1 euro, né? Então, tipo, comparações que a gente começou a fazer assim, não, mas, né, tem alguma coisa errada. Por que a gente tá botando tanto dinheiro lá no Brasil se a gente pode botar talvez não menos, né? Porque na conversão direta não dá menos, mas vivendo a realidade do país, sim, daí passa a pagar menos, né? Porque o poder de compra é muito, muito acima, né, do que a gente tem a realidade do Brasil. Isso dá Então, uma diferença enorme, né? Isso dá uma diferença enorme, né? a hora trabalhada é diferente, né? A questão de remuneração na hora trabalhada, se a gente fosse fazer uma conversão direta, o salário mínimo no Brasil seria tá 1.400 alguma coisa, seria 1.400. botar 300 euros, 200 e poucos euros. E o salário mínimo aqui é 860. Então, para dar quase 3 vezes mais um poder de compra do que a gente tem comparativo, Sim. né? Se for fazer isso a grosso modo, né? Sim. Então, esse poder de compra fica muito distante do Brasil. Isso que Portugal é o país que menos ganha, né? Ainda. Pois é, ainda Então, tem um país com então maior poder aquisitivo, né? exato. O Brasil acaba ficando, infelizmente, comparativo, assim, questão de salário, que até às vezes alguns países da África, né? Que tem a remuneração bem baixa. Porque, né, fica muito distante e essa distância é totalmente desproporcional à riqueza do país, né? Totalmente desproporcional ao que o país tem, né, para oferecer aos cidadãos. Então, a gente começou a estudar essa situação e começou a pesar muito pro lado de cá, né? Sim, Começou a pesar imagino. demais pro lado de cá e a gente organizou mais 6 meses e depois já viemos para morar. Daí, como é que foi assim a recepção do pessoal de Portugal, do pessoal? Como é que tu sentiu essa recepção, a chegada? E como é que foi tu integrou rápido com a turma? Como é que foi isso aí? Assim, Júnior, diretamente, a gente não teve tanto contato assim direto com o português, com o nativo, né? Porque naquela época também estava vindo muito, muito imigrante, muito brasileiro também, né? Uma grande Sim. maioria. E eu já trabalhava na área também, né? Então eu já, né, indicava os clientes para estar vindo também. Muitos clientes também estavam vindo morar, né? Teve cliente que eu encontrei no aeroporto vindo conosco para morar em Portugal também. Foi uma situação bem, bem curiosa. E acho que deu uma travadinha aí, né? Sim. Pera, por que que tô... E Tá me ouvindo bem? ouvindo, tô. Só a Então, imagem acho que que deu uma. tava com... Aí, voltou. Botou. E essa questão acabou pesando demais pro lado de cá, né? E nós tomamos a decisão de vir e se desafiar e correr atrás desses objetivos aí. Isso... Porque essa troca, essa mudança do país, e como nós falamos sempre nos nossos programas, né? Se tu fizer assim, ó, tu tem que ter um planejamento, isso é óbvio, né? Que a gente já falou, bate muito nessa É tecla, assim, vital, é vital. é vital. Planejar ele com calma, estudar o país, conhecer realmente tudo que tu vai enfrentar. É só assim que tu vai conseguir ter êxito. Tu vai assim, de qualquer jeito. E tu fez uma coisa muito interessante, que antes de tu ir em definitivo, tu ficou 25 dias, tu falou, para ver se realmente era isso aí. Então isso é um planejamento eficaz mesmo, né? Exatamente. Muitas pessoas encaram isso como um gasto a mais, né? Sim, Mas, tipo, esse gasto a mais é o que vai te preparar realmente para te visualizar a situação real, né, do negócio. sim, Tipo, claro, a gente acabou gastando mais, porque acabou vindo, né, 2 vezes, mas é um fator, tipo, quase que determinante para ter essa tomada de decisão, né, se realmente tu quer, né, tá vivendo essa situação ou não. Então foi muito importante, mesmo assim, né, que a gente ter vindo quase vendo 6 meses depois, mesmo assim a gente pegou o país ainda num momento diferente ainda, né? Onde estava subindo o preço das coisas, né? Onde o país ainda estava numa transição
né, que começou a ficar um polo muito turístico muito forte, então isso foi valorizando também muito o país em si, né, os custos das coisas foram aumentando. Então, a gente já pegou um Portugal diferente do que a gente tinha vindo aqui 6 meses atrás, então já tinha tido uma variação assim nos aluguéis, no transporte nem tanto, mas os aluguéis, o custo da comida, não muito, mas uma leve mudança assim a gente já sentiu também. E então foi um fator realmente assim que eu indico sempre, né, fazer dessa forma. Se tu quer conhecer, se tu quer planeja morar em outro país, se tu conseguir, claro, uma condição financeira, né, que tu consiga fazer dessa forma, é muito mais interessante do que tu simplesmente cair de paraquedas e começar a aprender com erro, só com erro, né? E outra questão do planejamento é se preparar pro errado, né? Que muita gente tem medo de se preparar pro errado, né? E se acontecer tal coisa, né? Tem que se preparar sempre, que é o melhor planejamento, é esse. E até porque tu chegou e que 2 anos depois, 3 anos depois, teve a pandemia, 2 anos depois. 2 anos depois da tua chegada teve a pandemia. Mas a pandemia, como é que foi a pandemia? Como é que foi? Foi tranquilo aí? Como é que foi essa... Não. Aqui na Europa já começou a se falar na questão da pandemia, que ocorreu lá com o Cruzeiro na Itália e tal. Começou a se falar em outubro de 2019, né? Sim. E daí depois passou ali que período de novembro, dezembro começou a se aproximar mais na Europa. Começou a ter mais casos aqui. Aí depois janeiro, fevereiro e março foi quando estourou 15 de março, né? Não me falha a memória, eu tenho a data bem presente, porque foi quando nós voltamos basicamente 2 dias antes do Brasil para cá. Então, tava de férias no Brasil, nós voltamos para cá dia 13, né? E dia 15 parou tudo. Mas aqui parou, assim, 100%, né? Fechou tudo. Foi um negócio terrível, né? Realmente parou. E essa parada, esse lockdown aqui foi bem forte. Foi basicamente 2 anos das coisas gatinhando. Não foi nem perto do que vocês passaram no Brasil, né? No Brasil tinha bastante liberdade até. Aqui não, aqui realmente, né? Usar o supermercado era 1 a 1, era 2, 3 pessoas dentro do supermercado, era fila para poder entrar, não podia mudar de bairro. Para poder mudar de bairro tinha que ter uma autorização, tinha que ter um porquê. Era cheio, muitas restrições, né? Não era algo básico, era muita restrição mesmo, né? Então o pessoal... Tanto é que nós voltamos antes do Brasil também, né? Depois do negócio da máscara, nós voltamos bem antes do Brasil. Sim. Justamente porque foi feito isso com bastante rigor, bastante critério, né? Então, antes de Portugal, até outros países como Bélgica, acho que França já tinham tirado a máscara, já tinham tirado bastante restrições também. Então, essa questão do Covid eles fizeram o dever de casa aqui mesmo, respeitaram certinho ali a situação, né? E me diz uma coisa, como é que eu queria saber um pouco mais da tua rotina, do teu dia a dia, mas também a tua rotina, mas também o teu momento de folga. Como é que tu faz ali? Qual é que é a tua o que que tu faz mais no teu momento de folga? Passeia, os lugares que tu vai em Portugal, tem muito lugar bonito aí. Como é que é essa tua primeira rotina e depois o teu momento de folga? Certo. Bom, a minha rotina é um pouquinho pesada, né? Um pouquinho diferente das convencionais, porque como eu trabalho com turismo, eu trabalho com fuso horário, né? E fuso horário de diversos países, né? Não só Portugal, não só Brasil, mas como, né, a Austrália, né, o Japão, Estados Unidos lá, né, que tem vários fusos horários diferentes um do outro também, Canadá, aqui na Europa, na África. Então eu acabo tendo que adaptar os meus horários conforme a minha demanda de clientes também. Então, às vezes eu acordo 4 horas da manhã para atender um cliente, às vezes eu acordo às 7 horas, às vezes eu vou dormir às 2, às vezes eu vou dormir às 3. Então eu vou jogando conforme a minha demanda de trabalho. Sim. E durante o dia também é um giro de coisas para fazer, né? Porque tem consultoria, né? Que eu faço também os contatos por vídeo com os clientes também, né? Para fazer a consultoria, para fazer essa questão de organização das viagens, de ter a recepção, né? Das cotações que as pessoas querem saber os valores. Então, isso acaba ocupando todo o dia entre os demais serviços todos que eu desenvolvo também, né? Que daí tem a cidadania, vistos, né? De modo geral para o mundo todo também nós trabalhamos, questão
de intercâmbio de estudos, né, para diversos países também. Nós trabalhamos também. E isso tudo, né, eu vou ficando em contato basicamente o dia todo com bastante parceiros que ficam espalhados pelo mundo. Então é bem um ritmo bem forte, é um ritmo alucinante, digamos assim. Então, exatamente. E uma, né, para te ter esse movimento todo, nós já falamos sobre isso aí, mas é importante a gente reiterar isso, porque para te ter sim, todo esse conhecimento, tu precisa estar por dentro de tudo, tu precisa estar sempre estudando, sempre acompanhando tudo que está acontecendo, não só no tudo, Portugal, no Brasil, mas no mundo todo. Tu tem que estar sempre no mundo todo. porque cada um tem uma maneira, né? Então, enfim, tu tem que estar por dentro de tudo, né? Exatamente. Dentro de situação de guerra, né? Pode ser algum país que tem que fazer uma viagem de trânsito, né? Pode fazer uma escala, uma conexão, então preciso estar ligado o que está acontecendo naquele país, né? Para não botar o planejamento em risco também, e eu, cliente, em risco, claro. Então é um estudo diário também, é um estudo realmente diário, né? As fontes aí todas de governo, novos critérios, né, de entrada, de permissões de entradas, isso se atualiza também, né, direto, com bastante frequência, né, no mês pode, daqui a 2, 3 meses, de forma aberta, né, totalmente aberta. Quando eu falo aberta, é não ter, tipo, aquela dependência, né, de conseguir um fornecedor, um operador X e tal, e ele trabalhou até 6, eu não consigo mais, né, trabalhar, não consigo mais desenvolver, não. Então, eu tenho, claro, uma equipe excelente que dá esse dinamismo para nós de, tipo, precisar de uma viagem de urgência, entrar em contato, eu vou conseguir, né, 8, 9, 10, claro, tem, tem situações e situações, mas, claro, eu tento atender com a maior efetividade possível, né, aquela demanda de urgência, porque às vezes é uma viagem de algum familiar que, né, precisa se encontrar, né, tá mal no hospital, ou uma situação, às vezes, de graus muito altos, assim, de urgência, eu consigo, graças a Deus, tá servindo, ainda tá atendendo as pessoas que precisam desse serviço, que elas iriam buscar, talvez ali naquela situação de nervosismo, né, e não conseguir fazer e tal, e acaba me procurando, né. E como é que E é o daí? momento de lazer É, exatamente, isso aí que eu queria saber de ti. é um pouquinho do sábado, às vezes, né? E o domingo eu tento dar uma zerada, assim, né? Realmente atendo só casos, assim, extremamente excepcionais, né? E aí, então, o meu domingo é o que eu tô mais off. Sim. E utilizo daí, né? Pra passear, né? Pra estar com a família também. Pra conhecer os lugares novos, né? Ou revisitar lugares que a gente já conhece. E é isso, né? Portugal tem toda aqui a questão, né, de várias opções, né, de turismo, né? Serras, tem pontos que tem aqui na Serra da Estrela, né, que é o mais conhecido daqui para tem a neve. Então, né, tem parques aqui, parques naturais também. Então tem muita questão de opções de turismo, de entretenimento, né? E outro porque Lisboa em si, né, é um grande hub, uma grande capital, né, assim, da Europa, que sempre tem grandes shows, grandes eventos, né, grandes coisas acontecendo por aqui também. É isso. E tem aquele. Tu faz aquele churrasquinho gaúcho aí em Portugal, tá fazendo já, tá tranquilo? Claro, claro, não, se faz sim, tem churrasqueira aqui, tem a grelha, né? O espeto não, o espeto é um pouquinho mais complicado, mas Sim. tem ali dá pra fazer um churrasco bem Galdério. Maravilha. Éder, quero te convidar e convidar toda a galera para ajudar um amigo nosso, um grande guerreiro, Joaquim. Salve o Joaquim. No próximo dia 7 de dezembro agora, nós teremos aqui no estádio do Aimoré, no Cristo Rei, um jogo, um Grenal solidário ao Joaquim e também o dia para o Joaquim, na verdade. Vai ser o dia inteiro para o Joaquim, porque ele precisa arrecadar um valor muito expressivo para que ele possa ter qualidade de vida com a doença que ele tem, que é uma distrofia muscular de Duchenne. Mas ele teve aqui no programa comigo, aqui no Giro Livre Amigos, e eu disse, vai dar tudo certo, Deus abençoe, e a gente tá junto nessa caminhada, aí dia 7 de dezembro, quem puder ajudar, é só entrar em contato, vai passar o nosso tem o QR Code na tela e também tem passando o nosso WhatsApp ali. Salve o Joaquim! Acho que é importante também, né, a gente poder dar as mãos nesse momento. Mas eu quero, Eden, te Com certeza. agradecer. Te agradecer, Eden, por mais esse programa. Hoje nós temos uma dinâmica um pouco diferente, em função da ausência do Rafael Galvão. A gente também não trouxe nenhum convidado hoje, tem mais alguns convidados aí que a gente está preparando.
Então a gente faz um programa hoje um pouco mais rápido, mais dinâmico, mas com um bate-papo extremamente agradável e um bate-papo assim. Eu gostei muito de conhecer a tua rotina, de conhecer ali o dia a dia de Portugal, tudo que tu tem feito aí. Então eu te agradeço, foi mais um belíssimo programa. E eu acho que a caminhada tá interessante, né, Eden? É isso aí, obrigado, Júnior, né? E, né, peço também a todos que participem dessa campanha aí pro Joaquim também. Eu assisti um pouquinho do programa também. E, né, quem não puder ajudar diretamente, compartilhe, né, isso para chegar em mais Exatamente, pessoas também, que importante. esse é o grande propósito aí, que mais pessoas conheçam também essa história, que vai vencer, né, essas dificuldades aí. E, né, vai ajudar aí a família também a confortar a família também da melhor maneira possível. O programa, né, foi mais curtinho, mas claro aí bastante bem enriquecedor sempre, né, com a gente abordando assuntos bem interessantes. Quem tiver dúvidas, né, sobre as coisas que a gente comentou aqui também, coloca nos comentários, né, entre em contato aí com o pessoal do Giro, Inclusive né, no meu pautas, né, direct Eden? Pessoal que também. tiver perguntas, pode fazer a qualquer momento, eu já passo para ti aí, a gente já Com responde ou no certeza, programa ou ideias durante a de semana mesmo. Exatamente, ideias de pautas, né? Porque às vezes é alguma ideia, alguma dúvida, né? Pode se Claro, tornar um programa, pode se tornar uma pauta, e acho que é bem interessante também, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de várias pessoas também. Então isso exatamente. é bem importante. Agradeço toda a família Giro Livre, né? Novamente aí pela oportunidade de disponibilidade, né? De estar né, dedicando aí esse tempo, né, para a gente estar conversando, estar debatendo, estar instruindo, ajudando muitas pessoas aí, né, nesses nossos programas aí, que é bem enriquecedor também. Exatamente. Voltamos sábado que vem, né, Eder? Sábado que vem nós voltamos já com a presença do Rafael e também a gente vai preparar alguma pauta legal, de repente algum convidado. Sábado que vem estamos de volta aí. Mais uma vez te É isso agradeço. aí, Agora vamos aproveitar o fim de semana, tu em Portugal aqui, eu aqui no Brasil. E tamo junto sempre nessa com caminhada aí. Muito certeza. obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Carla, Nada. nossa produtora, faz um grande trabalho todos os dias trabalhando Sempre, diretamente. sempre. Nosso técnico de som e imagem aqui, que é especial Matheus, demais, que ele permite que eu fale contigo diretamente de Portugal com muita qualidade e a gente coloque esse sempre. programa aí que está sendo um grande sucesso. A repercussão está muito boa e a gente segue com planejamento importante para 2025, tem muita coisa boa. E a gente vai junto nessa aí, né? Com certeza, com certeza. Estamos juntos aí para 2025, com certeza. Então tá, muito obrigado, Eden. Muito obrigado a galera que participou com a gente. Beijo no coração e um bom fim de Eden. Valeu!